Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Pena e mais uma vez estamos aqui com o quadro O Palhaço e o Executivo. Aquele quadro que talvez você já conheça, onde o nosso objetivo é falar sobre situações do dia a dia, principalmente que envolvam a nossa vida profissional. E para fazer esse quadro comigo, sempre a presença maravilhosa do nosso querido Acerola. Acerola, obrigado por mais uma vez aceitar esse convite. Nossa, Ricardo, eu que agradeço, estou muito feliz de fazer isso com você. Eu adoro essa coisa de ou você fala sério ou não fala sério. Está gerando uma dúvida nas pessoas. Então, gente, aqui tudo é sério. Muito bem, somos muito sérios. Por isso que você está aqui, para a gente ficar ainda mais sério. E para tornar esse Ótimo. papo seríssimo, o tema de hoje é feedback. Você sabe o que é feedback, Acerola? Olha, aqui no interior isso é super conhecido, é os filhos da Beth, né? E a Beth tem 6 filhos já. Então ele é super conhecido aqui no bairro, é os filhos da Beth. Tem muitos aqui. Os fios da Beth, os filhos da Beth. Isso, eles aqui eles emendam palavra. Fantástico, mas não é bem isso. Nós vamos falar de outros filhos, tá? O feedback, basicamente, é uma forma de você dizer para a pessoa como ela está indo, é de você dar um retorno para a pessoa do que ela está fazendo bem feito e do que ela pode melhorar. Tá? Então, feedback nada mais é do que um retorno. Você dizer para a pessoa de uma forma educada, e a gente vai falar bastante sobre isso, o que você acha ou como você avalia determinada ação ou determinada atividade que aquela pessoa fez. Consegui explicar, Cerola? Não, conseguiu. Eu acho que o meu fone às vezes ele picota quando vê a palavra. Essas palavras estranhas, às vezes eu acho que ele picota. Ah, deve ser isso mesmo. Por isso que você entendeu o fio da Beth. Sim, mas o Ah, claro. feedback é importante. É um tema bem importante aí no nosso dia a dia profissional. Principalmente para a gente melhorar aí como profissional, para a gente melhorar na nossa função, no nosso trabalho. Basicamente, a gente cria aí algumas atividades, a gente seta ou a gente combina com as pessoas que trabalham conosco o que elas têm que entregar e como elas devem fazer isso. E depois, quando termina aquele trabalho, ou até mesmo durante o trabalho, a gente vai dizendo para a pessoa como ela está indo. No seu dia a dia, Cerola, você dá feedback para outras pessoas, você diz como elas estão indo, ou você recebe feedback, as pessoas dizem se você está indo bem, se você pode melhorar. Como é que é essa relação aí do palhaço com esse tema tão importante para nós profissionais? Nossa, Ricardo, você sabe que esse é um drama, né? Porque o palhaço ele só existe com o público. Então, quando é ruim, o feedback já é na hora. Ninguém dá risada, ninguém aplaude, você ouve um silêncio, o grilo ao fundo. Nada acontece. Agora, quando o feedback é bom, você já ouve na hora o público reagindo. Tem essa mágica da profissão. Agora, quando é entre palhaços, olha, você faltou você falar tal coisa, eu também me perdi em tal hora. Então a gente se feedbacka toda hora, Ricardo. Toda hora tem um feedback entre nós. Agora, eu queria falar com você uma coisa, Ricardo. Qual é uma boa maneira de dar um feedback? Assim, é você chegar para a pessoa e falar, ó, não faz isso não, cara, você tá louco? Ou você vai com mais jeitinho? Como é que é isso? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas confundem feedback com crítica. Aí tem gente que já chega assim: olha só o que você está fazendo, está tudo errado, você não presta, tem gente muito melhor do que você para fazer seu emprego. Então, isso não é feedback. Se você que está assistindo você faz isso, tá na hora de repensar, tá? Eu gosto daquele feedback que você reforça o que a pessoa fez bem, então você reforça os pontos positivos e que, se houver alguma outra coisa que você possa dizer para a pessoa que ela poderia ter feito ou que ela poderia mudar, aí você fala para essa outra pessoa. Faz sentido? Todo sentido. Agora eu estou até pensando no seguinte: quando a gente fala com alguma pessoa, é importante ter em mente a conexão que você tem com ela, né? Normalmente, se você chegar e falar assim, olha, não faz isso, ou isso não está certo, você nem se conectou. É bem por aí, né, Ricardo? Você já chegou falando. Às vezes a gente
É como chegar e comer uma comida quente. Você não viu a temperatura, não deu uma sopradinha para ver, você já foi lá e pôs na boca e queimou a língua. É meio que por aí, não é, Ricardo? É, perfeito. Criar esse ambiente adequado para dar um feedback é importante. Então, às vezes, é bom você descobrir qual é a melhor hora. Quando a pessoa comete um erro, talvez não seja a melhor hora de conversar, esperar um pouco, ou, claro, se for alguma coisa importante que envolva segurança, você tem que atuar ali na hora. Mas é legal você criar esse ambiente que seja propício para a pessoa ouvir e para você falar. Então, isso é extremamente importante. Você ter um horário específico, você ter um ambiente específico e criar ali uma metodologia para que seja sempre bacana, para que seja daquela forma que eu comentei. Que você diga o que a pessoa está fazendo bem, porque isso vai motivar a pessoa a continuar fazendo aquilo, a ser ainda mais eficiente, e todos os pontos que você for colocar que estão diferentes daquilo que a pessoa está fazendo, que ela vai precisar mudar, que ela vai precisar evoluir, ela vai estar mais receptiva, porque aquele ambiente está aberto para aquela conversa. Nossa, eu estou pensando agora, tem vezes que você faz isso com os filhos, né? O filho faz uma coisa errada, você chega lá e fala, não faz isso, cara. E sempre o não faz isso acaba te trazendo a mesma resposta, ele continua fazendo. E às vezes quando você mostra o como fazer diferente, ou tem uma conversa explicativa, sem o não faz isso, ele acaba fazendo da forma correta. Exato. Como pais aí, eu acho que a gente pode ajudar os nossos filhos a evoluírem, a aprenderem a ouvir, né, os feedbacks. Só que a gente também tem que melhorar, porque muitas vezes a gente acha que por ser pai a gente pode falar de qualquer jeito e dar bronca e tá fazendo errado e não ensinar. Então, quando a gente também consegue criar esse ambiente em casa, que a gente mostra o que ele fez e mostra o que aconteceria se ele continuasse fazendo daquela forma, e também mostra o que poderia acontecer se ele fizesse diferente, a criança começa a entender e quando ela crescer, ela vai estar mais aberta a receber o feedback. Eu acho que utilizar aí o nosso ambiente familiar como uma plataforma de teste é sem dúvida uma boa prática. Você sempre trazendo aí boas ideias para a gente refletir, Acerola. Muito bom, legal, perfeito. Nossa, eu estou pensando agora, Ricardo, também que quando as pessoas são desconhecidas, isso deve piorar 300%. Imagina assim, tudo bem que as pessoas trabalham no mesmo lugar, mas elas se veem naquele momento ali com um objetivo específico. Então o feedback se torna uma coisa mais delicada ainda do que uma relação familiar, por exemplo, que você já está ali todo dia, já sabe mais ou menos como são as pessoas, para que caminho vocês estão indo, né? Agora, na empresa, eu acho que isso fica mais difícil, não fica, não? Fica, na empresa você tem um desafio. E é importante, até para ajudar quem está nos assistindo. Pense sempre no feedback como uma maneira de ajudar o seu colega de trabalho a ser um profissional ainda melhor. Então eu tenho que sempre ter isso em mente. Poxa, se isso não vai ajudar a pessoa, se isso não vai tornar ela um profissional melhor, qual é o objetivo? Talvez não tenha objetivo. Então a gente tem que estar sempre empenhado em ajudar a pessoa a se desenvolver. Por isso que é legal utilizar essa estratégia. Então você combina com a pessoa o que é que ela tem que fazer, como ela deve fazer, compartilha quais são as boas práticas, e aí depois o que sair fora disso, seja para o positivo ou para o lado do aprendizado, aí você mostra para a pessoa. Mas sem dúvida isso vai ajudar bastante. E aí, para fechar, Cerola, como sempre, eu quero abrir aí para os seus pensamentos finais, para os seus comentários finais sobre esse tema maravilhoso que é o fio da Beth. Quer dizer, que é o feedback. É. Olha, eu já liguei a palavra feedback diretamente com a palavra empatia. E nem só naquela relação de como eu gostaria de ser feedbackado, mas como o outro gostaria que eu fizesse esse feedback. Fui além. Foi. Muito além, como sempre, Acerola. Muito bom, acho que esse tema é muito legal, dá para a gente discutir bastante. E eu espero que tenha gerado algumas ideias, alguns pensamentos aí em quem está nos assistindo. Eu quero aproveitar, agradecer você, Acerola,
pela sua presença, pelos seus pensamentos maravilhosos, mais uma vez aqui junto comigo. Agradecer também você que está assistindo. Curte aí esse vídeo, compartilha com os amigos, escreve um comentário, fala o que você pensa sobre feedback, porque isso vai ajudar a gente a melhorar ainda mais, vai nos dar um incrível feedback para o nosso próximo vídeo, certo? Então, muito obrigado pela sua audiência e eu espero você novamente aqui no próximo episódio de O Palhaço e o Executivo. Muito obrigado!